Queridos irmãos e irmãs, voltamos mais uma vez com as nossas explicações bíblicas. Continuamos ainda no livro de Provérbios, desta vez no capítulo 15, no verso 15, que vem nos dizer: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. O que este versículo vem nos dizer? Uma vida maravilhosa é uma escolha. Escolhendo ter um coração piedoso e alegre, uma vida má, cheia de problemas, dor e miséria, também é uma escolha. Pois pessoas negativas e descontentes escolhem o permitir que as circunstâncias e os sentimentos tolos destruam as suas vidas. Temos aqui um dos maiores provérbios. Meditem nas suas palavras, considere o seu valor. Ele ensina a diferença que há entre uma vida miserável e uma vida maravilhosa. Que mais você quer? E o pregador nos deu isto em poucas palavras de beleza e ritmo. Não é de se admirar que Davi afirmou que a palavra de Deus tinha mais valor do que o ouro, que era mais doce do que o mel e traz grande recompensa. Nós podemos ver isso no livro de Salmos, no capítulo 19, no versículo 10 e 11. O contexto, que nem sempre é significativo em Provérbios, nos dá a sabedoria interna do rei mais sábio e do único Deus verdadeiro. Nós podemos ver isto no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 16 e 17. Depois de gastar a sua vida e a sua fortuna, tentando tudo para encontrar a felicidade e a razão da vida, ele oferece contrastes e classifica a qualidade dos alimentos e das vidas. Uma festa contínua está ao alcance de todo leitor. É sua escolha evitar a dor, a escuridão e a tristeza de uma vida sem esperança. Veja em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 ao 20. A maldade de que fala este provérbio não é pecado, é problema, sem paz ou prazer. Uma vida má, neste sentido, é dura, dolorosa e miserável. As Escrituras usam a palavra mal como termo neste sentido. Podemos verificar em Jó, capítulo 2, versículo 10, também em Isaías, capítulo 45, no versículo 7, em Amós, no capítulo 3, no versículo 6. É como Jacó descreveu a sua vida atribulada. Em Gênesis, no capítulo 47, no versículo 9, seu cunhado e seu sogro o odiavam. Suas 4 mulheres eram invejosas, ele manquejava continuamente. Seus filhos eram mentirosos, incestuosos, invejosos e assassinos. Sua mulher favorita morreu ao dar à luz, e o seu filho predileto tinha sido supostamente morto por animais selvagens. Aflições, problemas, dificuldades e desapontamentos ocorrem no mundo pecador. Davi afirmou que o justo tem muitas aflições, apesar de que o Senhor o livra de todas elas. Nós podemos ver isto no livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 19. Como você as considera, faz toda a diferença no mundo. Você pensa nelas, fala a respeito delas, se concentra nelas, imaginas mais alguma delas? Você deixa que o diabo arraste o seu espírito para baixo, ao inferno da depressão e uma vida derrotada? Deus nos livre. Se baixarmos totalmente a nossa guarda e escolhermos uma perspectiva negativa de um reclamante, desconcertante, poderíamos relacionar milhares de aflições, mas 99% delas são insignificantes e de nenhuma consequência, e o 1% restante
fica totalmente eclipsado por bênçãos inumeráveis que Deus tem concedido graciosamente. Não baixe a sua guarda, eleve o seu coração. Você conhece muitos murmuradores e reclamadores. Quando você se encontra com eles, sempre tem uma nova história negativa, suplicando por sua piedade. Eles têm um pedaço de pele solta na raiz da cutícula, precisam de mais tempo para dormir. O dinheiro deles está curto, seu carro está precisando de freios, tiveram que trabalhar muitas horas extras, a mulher está importunando ele a respeito do telhado que vaza, os maridos delas trabalham horas demais, ela gasta demais no supermercado, ele gasta demais com suas pescarias, as crianças estão sempre doentes, gripadas, o governo não usa dinheiro de impostos corretamente, ninguém na igreja os ama. Seus pais não lhe enviam dinheiro há mais de 2 anos, seus irmãos ingratos precisam de ajuda para remover um piano. Suas irmãs estão sempre reclamando, estão com excesso de peso, sofrem com seus gases. Você se esqueceu do seu aniversário e o Senhor não responde às orações com a rapidez desejada. Todos os dias do aflito são maus. Eles se consideram os atuais Jó da vida, mas nunca tiveram o caráter dele. Nem conseguem imaginar os seus sofrimentos e não saberiam a diferença entre a adoração e a maldição. Se você perguntar a estes cafajestes se estão agradecidos por alguma coisa, eles sofrem uma contração dos músculos do queixo como se estivessem sofrido uma cãibra localizada. Que profanação! Estes ingratos deveriam confortar o mundo se despedindo dele. De que forma Deus trata com pessoas assim? Ele simplesmente as destrói. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 10. Também em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 47 ao 48. Todos os maus eventos que acontecem com os justos são em consequência de uma de 4 razões: a glória de Deus, o aperfeiçoamento da fé, o castigo pelos seus pecados ou a consequência das suas tolices. Considerando com sabedoria, todos estes são bons eventos. A glória de Deus deveria ser o nosso objetivo constante. Desenvolvimento de nossa fé é uma grande bênção. Castigo é prova do amor de Deus para os nossos benefícios. E as nossas consequências nos levam à sabedoria. Um sábio cristão só tem bons eventos em sua vida. Levante o seu coração. Paulo encontrava prazer nas suas aflições. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. E Tiago também nos diz que devemos considerá-las todas com alegria. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Paulo vem nos dizer que devemos regozijar sempre. Isso está em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4. Também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. Por isto, os cristãos hebreus se regozijavam em perder o seu patrimônio. Isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 34. Você consegue se vangloriar nas tribulações? Veja em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. O homem que tem um coração alegre dificilmente tem aflições. Tudo que ele vê é a glória de Deus, as bênçãos da vida e a esperança do céu. Ele pode e consegue relacionar 1000 coisas pelas quais ele não era merecedor e pelos quais ele é muito agradecido. Ó Senhor, que sempre possamos ser homens assim,
Se as suas prioridades estão corretas, biscoito de água e sal com espinafre é um banquete de duplo cardápio. Podemos ver isso no Provérbios capítulo 15, versículo 17. Também em Provérbios capítulo 17, no versículo 1. Se você olhar para o peso de glória eterno, as aflições da terra se tornam estranhamente suaves. Piedade com contentamento é grande ganho, independente das aflições. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 6. Se você conhece a Jesus Cristo, que mais deste mundo você poderia desejar? Se você tem contentamento, você pode estar satisfeito sem que tenha tido uma refeição. Nós podemos ver isso em Filipenses capítulo 4, no versículo 11 ao 13. Se Jesus está jantando com você, quem se importa com o que está na mesa? Isso está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Considere o agrupamento de 6 aflições descritas por Abacuque. Podemos comprovar no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. Temos aqui uma total ruína financeira, mas a resposta de um coração alegre diz: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Isso está em Abacuque, capítulo 3, versículo 18 ao 19. Ligue a música e dance, e é bom que você dance com os pés leves, como os da corça. O Senhor vai lhes trazer de volta aos seus altos lugares. Creia nisto antes que desmaie no desespero das aflições. Nós podemos ver isso em Salmos, capítulo 27, no versículo 13 e 14. Cristão, se você é culpado de uma percepção negativa, arrependa-se da sua maldade, aceite o perdão de Jesus Cristo e escolha ser alegre no Senhor e agradecido pelas suas bênçãos. Seu pastor terá prazer em lhe citar 10 motivos pelos quais você pode dar graças. Alegria é um mandamento, não uma opção, não é uma circunstância. Deus espera que tenhamos corações alegres pela abundância de todas as coisas, e nenhum povo ou nação sequer imaginou a prosperidade que desfrutamos a cada dia. Isso está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47. Para quem foi dado muito, muito mais lhe será exigido. O que torna o nosso dever de escolher um coração alegre como uma alta prioridade, o Espírito nos adverte. Jesus Cristo veio para dar a seus filhos vida abundante. Isso está em João, capítulo 10, versículo 10. Esta vida é cheia de comunhão com o Pai e com o Filho. De que maneira você poderá tê-la? É simples. Ande à luz da santidade dele e confesse os seus pecados. O reino de Deus é de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. A esperança é a fonte de vida da alegria e os santos que creem estão cheios de esperança. Nem pense no dia de amanhã, ele cuidará deste dia. Isso está em Mateus, capítulo 6, versos 34. Não seja ansioso, preocupado ou temeroso. Entregue as suas necessidades ao Senhor com ações de graça e Ele lhes dará paz, que excede todo entendimento humano. Sua vida neste momento é boa? Se você estiver olhando na direção certa, só pode melhorar. Queridos irmãos, o que está errado na sua vida? Não responda a esta pergunta, nem mesmo a considere. Que não seja um autoexame sóbrio e limitado no espírito. Olhe para o Deus infinito, aquele que o ama como seu querido filho adotivo e que está preparando um novo lar para onde você mudará em breve. Conte
as suas bênçãos, uma a uma. Conte quantas são. O que devemos fazer com os murmuradores, que desejam viver uma vida aflita e cheia de miséria? Se estiverem temporariamente atribulados ou fracos na fé, nós podemos consolá-los e apoiá-los. Mas se eles estão desgovernados em suas queixas, nós os admoestaremos e os repreenderemos. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14. Se eles forem os nossos filhos, nós esmagaremos seus espíritos ingratos e negativos. Isso está em Efésios, capítulo 6, versos 4. E mesmo que estejamos nos deleitando na prosperidade, nos regozijamos com tremor, porque a nossa prosperidade pode não continuar. Isso está em Salmos, capítulo 2, versos 11. Para aqueles poucos que encontraram as plenas riquezas de Jesus Cristo, eles participam de uma festa contínua nesta vida e que se estenderá interruptamente pela glória eterna dentro e a festa das bodas do Cordeiro. A água do seu banquete sacia a sede para sempre. O pão concede a vida eterna e o seu sangue é alimento eterno. Busque a Ele hoje, meus irmãos, e não abandone a sua busca até que você o encontre. Ali você achará plena alegria e prazer para sempre. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.